Nesse vídeo eu vou te trazer algumas atualizações a respeito de impostos sobre dividendos, envolvendo fundos imobiliários e também um novo sistema da Receita Federal, muito mais potente que o Pix. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E sim, os fundos imobiliários estão na mira da Receita por conta de uma medida provisória do governo. Vou falar mais a respeito disso, mas antes eu vou te mostrar aqui um sistema que a Receita Federal está preparando para o ano que vem. Cara, vai ser super potente. Olha só, essa aqui é a matéria da Veja. E olha só a manchete. Receita prepara sistema 150 vezes maior que o Pix para a cobrança de impostos. 150 vezes maior. E por que a Receita Federal está fazendo isso? Para administrar os novos impostos sobre o valor agregado, por conta da reforma tributária. Esse novo sistema será responsável por processar cerca de 70 bilhões de documentos por ano, volume 150 vezes superior ao do Pix. Olha só isso aqui. Segundo o Haddad, o sistema será 11 vezes maior que toda a estrutura digital hoje usada pela Receita para as notas fiscais. Vai ser uma plataforma digital responsável por operacionalizar tanto CBS quanto IBS. E olha só aqui as inovações. Vai evitar completamente qualquer tipo de sonegação. Está o Split Payment. No momento da compra, o sistema separa automaticamente a parte devida à União, estados e municípios. Então não tem como. O dinheiro já vai direto para a Receita. Outro recurso é o cashback tributário, que devolverá parte do imposto a famílias de baixa renda. E o governo já investiu 1,6 bilhão na criação dessa plataforma. Muito investimento. Cerca de 500 empresas participam da fase de teste. O plano é iniciar em 2026, como eu te falei. Sendo que o split payment, que é essa separação do imposto já para a União, estados e municípios, deve começar em 2027. E a transição completa em 2032, que daí é todo o prazo de transição da reforma tributária. Um risco que vai ter aqui é o seguinte: a alta dependência de uma única infraestrutura digital. E aí qualquer tipo de falha técnica vai dar problema, ataques cibernéticos. A gente vai ter muito dado aí nesse sistema. A gente vai ver como é que vai funcionar, mas a princípio vai ser bem eficiente do ponto de vista tributário e cada vez mais esquece qualquer tipo de possibilidade de desviar pagamento de tributo. A nossa privacidade já está em risco com o Drex, já falei em outro vídeo. Aí agora mais esse sistema da Receita, meu amigo, sua privacidade vai pelo ralo, não tem jeito. Agora, uma atualização aqui para você a respeito da tributação dos dividendos, por meio desse projeto de lei 1087 de 2025. Ele está parado ali na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. E o que ele diz? Tramitando aí em regime de urgência, para ser rápido. Primeiro, ele traz algo bom, que é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Ótimo, coloca aqui R$ 5.000. Maravilha. Mas, por outro lado, cria uma tributação sobre dividendos para quem ganha mais do que 50 mil por mês, trazendo aí um imposto mínimo de 10%. Sendo assim, por hora, em relação à tributação efetiva de todos os dividendos, isso não existe em regime de urgência. Tem projeto de lei rodando, mas não em regime de urgência. O que existe hoje é tributação para quem ganha mais do que 50 mil. E aí eu junto todas as rendas, não é só o dividendo. Então, bateu 50 mil, dividendo vai ser tributado, não tem jeito. A ideia aqui da Receita, do governo, é capturar renda dos mais ricos. Mas você abre um precedente para quê? Para depois tributar dividendo de todo mundo. O Estado geralmente começa assim, fazendo uma medida que supostamente é só para atingir uma classe ou é temporária e depois se torna algo permanente e abrangente. Por isso que a gente não pode aplaudir isso aqui, vai pegar super rico. Você acha que esse aqui é o final da estrada ou é só o começo? Então, é isso que existe hoje. Por hora está ali na comissão, mas em regime de urgência. E trazendo aqui a respeito da tributação dos fundos imobiliários, o que a gente tem hoje? Fundos imobiliários e os FIAGRO foram objeto de uma medida provisória do governo nesse ano, que vai caducar no dia 8 de outubro, prazo está curto, que trouxe o seguinte: 5% de imposto em cima dos dividendos dos fundos imobiliários e dos FIAGRO. Olha só aqui na matéria. A principal alteração foi o fim da isenção sobre a distribuição de dividendos para a pessoa física, que agora passa a ser tributada com uma alíquota de 5% de imposto de renda. Já o ganho de capital, que era em 20%, cai para 17,5%. Mas o que acontece é o seguinte: quem investe em fundos imobiliários não fica promovendo trade, esse tipo de coisa. Então, claro que isso aqui é uma medida boa, até para aproximar mais a alíquota cobrada com as ações, que é de 15%, mas cobrar 5% sobre dividendos, isso aqui é sacanagem. Ah, Luan, mas eu tinha visto que essa tributação aí não passou. Não, foi isso que caiu. O que caiu foi o seguinte: o que caiu foi um item da reforma tributária, que era a cobrança do CBS e IBS, os novos impostos após a reforma tributária, sobre as rendas de aluguéis dos fundos imobiliários. E aí teve uma restrição aqui. Qual é a restrição? A restrição é a seguinte: que haverá isenção
desses impostos em cima dos fundos imobiliários, desde que operem com bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis, tenham cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado organizado, possuam um mínimo de 100 cotistas, não tenham concentração excessiva de cotas entre pessoas físicas ou jurídicas e não tenham cotistas pessoas jurídicas detendo mais de 50% das cotas do fundo. Então, na prática, para a esmagadora maioria dos fundos imobiliários que você compra na Bolsa de Valores, o IBS-CBS não vai ser cobrado. Então isso saiu de fato, mas o que ainda remanesce e preocupa o mercado é isso aqui, esse imposto de 5%. Isso aqui ainda existe. Por que não está sendo cobrado, Luan? Porque ele só pode ser cobrado a partir do ano que vem para novas cotas, ou seja, novas emissões, não para cotas já emitidas, pelo menos isso. Mas ainda assim é muito ruim, porque é um mercado muito utilizado pelo investidor pessoa física para complementar a sua renda, para construir sua aposentadoria, e aí o governo está querendo morder a sua parte, que nem era dele até então. Numa matéria mais recente aqui do Infomoney, o Baroni explica o seguinte, que sobre essa tributação aqui, na minha visão, abre aspas, ela tende a ser um gatilho mais importante para o investidor do que a Selic em si, porque a Selic foi mantida em 15% até agora, porque ela pode ou não tributar as cotas dos fundos imobiliários a partir do ano que vem, lembrando que seriam as novas cotas, exato. E como eu falei, caduca no dia 8 de outubro. Então, o Congresso pode simplesmente deixar caducar esse negócio, que não vai valer, porque só pode atingir cotas no ano que vem, ou pode converter em lei esse negócio aqui e deixar essa tributação de 5%. E aí você pode me perguntar, Luan, isso vai fazer com que não seja mais atrativo investir em fundos imobiliários? Olha, como eu costumo dizer é o seguinte, toda nova tributação, toda nova regulação, ela acaba se incorporando no preço dos ativos. Então, se isso aqui passar, na prática você vai ter um menor retorno nos fundos imobiliários. Então, o mercado tende a bater um pouquinho. Mas, depois que ocorreu o ajuste e o preço voltar a ser atrativo, aí tá tudo certo. Mas é claro que é ruim, porque até que ocorra o ajuste vai ter uma queda. E a rentabilidade para o investidor tende a ser menor. Porque, como eu disse, o ganho de capital aqui é pouco utilizado nos fundos imobiliários, que não se valorizam tanto. Então, aquela alíquota caindo de 20 para 17,5, isso é um engodo. Então, eu espero que isso aqui caduque ou isso aqui seja derrubado pelo Congresso Nacional. Mas por hora, isso aqui está valendo. Só não está sendo cobrado ainda, porque, como eu disse, é para o ano que vem. Lembrando que, em relação a fundos imobiliários, não existe aquela isenção de R$20 mil no único mês. Então, olha só a ineficiência fiscal nos fundos imobiliários. Você tem hoje uma alíquota de 20%, o governo supostamente iria reduzir para 17,5% para melhorar a situação, mas não vai melhorar. Mas hoje é 20%. Teria uma tributação de 5% sobre dividendos, de novo, gerando mais ineficiência fiscal. E ainda por cima, não existe nenhuma isenção nos ganhos de capital, sendo que nas ações existe uma isenção que já está desatualizada, mas ainda existe, de R$20 mil no único mês. E muitos investidores, principalmente aqueles que entraram ali naquela onda 2019, 2020, acabaram achando que esse limite de isenção é válido para fundo imobiliário também. E às vezes está devendo para a Receita e nem sabe. Está tudo atrasado, desde 2020. E como que você resolve isso? Parando de se preocupar com cálculo, com regras tributárias que mudam aí constantemente. Para isso, existe uma solução, que é o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, tamanha segurança do aplicativo, e é parceiro aqui do canal. Como eu falei, muitos investidores têm débitos atrasados e teriam muita dificuldade para calcular, só que o Grana faz isso de forma automática para você. Foi pensando nessas pendências e nessa dificuldade que o Grana criou uma campanha que é o Desenrola Grana. Até o fim de setembro, você vai ter 25% de desconto com o cupom DESENROLA. E eu vou te mostrar como é simples de utilizar o Grana e chega a ser autoexplicativo, muito intuitivo. E é o aplicativo que eu uso no dia a dia para controlar as questões de imposto de renda da Bolsa de Valores. Olha só, essa aqui é minha página inicial do Grana, para você conhecer um pouquinho melhor. O que acontece? Tá vendo aqui esse botãozinho IR mensal? Vou clicar nele. Aqui no imposto de renda mensal é onde o Grana traz tudo para você. E se você tem pendências, ele vai calcular e emitir a DARF aqui, você vai pagar internamente no aplicativo, sem ter que ficar fazendo emissões fora, calculando, tudo simples aqui. E aqui, olha, mês de setembro, ele vai me trazer aqui o isentômetro, ele vai calcular os R$20 mil aqui para você, sendo que você não tem que ficar enviando nota de corretagem e enviando documento, não, ele puxa tudo da B3, fica tranquilo. E ele mostra aqui para mim, ó, em ações, eu vendi 18,648 nesse mês, eu tô dentro do limite de 20 mil. Ele me traz aqui o resultado do mês,
como é isento, eu não tenho que pagar imposto sobre isso. Aqui ele traz para mim o prejuízo acumulado, que para fins fiscais eu consigo acumular prejuízo para compensar com ganhos futuros. Aqui tem os meses anteriores e ele vai trazer para você se está tudo certo. E como eu disse, clicou, calculou e pagou, não tem problema nenhum. E ainda você tem aqui, ó, a declaração do imposto, preenchimento automático, você faz em menos de 5 minutos. Então se você assinar o plano Grana agora, o Mais Grana, que é o mais completo de todos, com o cupom DESENROLA, que vai te dar 25% de desconto, até o dia 30 desse mês, aproveita, o que vai acontecer? Você vai garantir a declaração anual do imposto de renda em menos de 5 minutos para o ano que vem e ainda o IR mensal, resolvendo todas as pendências de imposto que você possa ter no passado ou daqui para frente. E ainda tem a seçãozinha de carteira aqui para você também, que traz um consolidador de carteira, traz volatilidade, dividendos a receber, tudo tranquilo. Mas o top mesmo está aqui, ó, IR mensal, é isso aqui que você precisa, vai facilitar bastante a sua vida, como facilita a minha. E de novo, você não precisa emitir a DARF fora daqui, você faz tudo por aqui. Paga por Pix, cartão ou boleto, isso aqui é uma mão na roda. Então baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E de novo, até o fim de setembro, com o cupom DESENROLA, que é essa campanha do Grana para desenrolar essas pendências desde 2020, você vai ganhar 25% de desconto com o cupom DESENROLA. Link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostro como você utiliza o Grana para declarar o imposto de renda em menos de 5 minutos, já garantindo o ano que vem.